Fala galera, tudo bem? Aqui é o Thiago, CEO da WebParts. Estamos de volta mais uma vez com a nossa querida Masterclass, nossa produção de conteúdo semanal, com treinamentos, consultorias e workshops exclusivos para acelerar a transformação digital do mercado de reposição de autopeças, para ajudá-los no dia a dia do incremento de resultado e performance nos canais digitais. Muito conteúdo bacana, vocês estão acompanhando a evolução. A gente ainda está num modelo híbrido aqui no escritório em pandemia, ou seja, eu estou aqui de home office puxando essa Masterclass e toda semana minha barba está um pouquinho maior, né? Tá dando para acompanhar a minha evolução semanal. Essa Masterclass de hoje, a gente vai abordar um tema muito importante, vinculado ao mapeamento do mercado e o comportamento do consumidor digital. E para mapear comportamento do consumidor digital e potencial tamanho de mercado, nada mais relevante do que a gente falar e abordar o tema das palavras-chave. Então a nossa Masterclass hoje vai ser dedicada para abordar as premissas básicas, os conceitos básicos que permeiam palavras-chave e que naturalmente estão diretamente vinculadas ao comportamento do usuário. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem, espero que mais uma vez esse conteúdo esteja contribuindo para o entendimento e a aceleração do processo de transformação digital do aftermarket. Vem comigo que tem muito conteúdo bacana na Masterclass de hoje. Bom, pessoal, então falando um pouquinho aqui do nosso modelo de aula, a gente vai seguir então essa Masterclass que eu estou chamando de palavras-chave versus grupos de produto, tá? E eu vou começar da premissa básica, tá? Eu vou começar da premissa de um dos nossos produtos, soluções premium que a gente tem hoje a mercado, tá? Que a gente atende desde grandes indústrias, passando por distribuidores e chegando até em varejos que contratam e já contrataram essa nossa solução, que é o nosso estudo de viabilidade. E o que consiste um estudo de viabilidade? Tá? Consiste em você se preparar para entender o potencial do teu mercado, mapear a demanda do teu mercado, da tua região, e a partir daí você conseguir planejar a melhor estratégia de entrada com os seus grupos de produtos. E o primeiro passo para que vocês tenham condições de preparar o seu próprio estudo, realizar o seu próprio planejamento e estudo de viabilidade, permitir que vocês tenham um conhecimento claro e uma inteligência clara de estruturação do conceito das palavras-chave. Então o tema que eu quero abordar hoje é o que significam as palavras-chave e como você pode, de uma forma estratégica, estruturar uma base de dados de palavras-chave que vão contribuir para que você possa escalar a sua venda nos canais digitais. Seja através de uma plataforma própria, seja através de canais de televendedores, seja através de canais de chat online, WhatsApp online, ou até mesmo de canais de marketplace. Entender o conceito das palavras-chave vai te permitir trabalhar toda a estruturação de marketing digital, de SEO, geração de tráfego e, sobretudo, entender, pessoal, o comportamento do teu cliente, do teu potencial cliente. Como ele está navegando na web, que tipo de busca, que tipo de racional ele utiliza para encontrar determinado grupo de produto. E até baseado nisso, naturalmente, entender se há ou não demanda para aquele determinado grupo de produtos, tá? Dito isso, eu quero começar abordando um tema, passando para vocês aqui uma informação importante, de quais são os dois principais indicadores que a gente precisa se atentar quando a gente estiver falando de palavras-chave, tá? A gente precisa se atentar à quantidade de palavras-chave disponíveis para ranqueamento, ou seja, palavras-chave disponíveis no universo digital. E quando eu falo isso, eu estou falando diretamente de mercado do universo do Google, tá? Ou seja, o que são as palavras-chave? São as formas e possibilidades de combinações de palavras, expressões, frases, em que o consumidor final
que está pesquisando na internet, ele vai pesquisar por uma determinada palavra ou para encontrar um determinado produto, uma determinada peça. Tá? Então existem várias formas de se pesquisar, várias racionais pelo comportamento do consumidor final. Quando eu falo consumidor final, eu estou me referindo àquele usuário que está ali no Google pesquisando por determinadas combinações em busca de encontrar o produto. Então, naturalmente, olhando sobre a ótica do Google, não necessariamente é o consumidor final, o frotista ou dono do carro. Tá? A gente pode ter seguramente ali, eventualmente, consumidores finais, que pode ser um profissional autônomo, um pequeno frotista, um grande frotista, mas a gente pode também estar falando não só com o dono do carro de passeio, mas a gente pode estar falando também com o intermediário, com a oficina, que está pesquisando por aquela peça, está buscando aquela peça, ou até mesmo em exceções, casos de exceções, a gente está falando ali de varejos regionais, em situações de desabastecimento ou de curva H de venda, de peças especificamente que nem todo distribuidor atacadista tem disponível, então a gente acaba percebendo o comportamento do usuário de pesquisar por aquelas palavras, tá? Então, o primeiro indicador que eu gostaria de compartilhar com vocês, e que é importante que quando você for emergir, montar um estudo, entender o potencial do teu mercado, você precisa ter em mãos quantas palavras-chave naquele dado momento, naquele recorte, estão disponíveis para aquele grupo de produto. Tá? Seja linha leve ou linha pesada, ou até palavras que são híbridas. Palavras híbridas são aquelas genéricas, de forma que a gente não consegue claramente identificar se elas fazem referência à linha leve ou à linha pesada. Vou dar um exemplo aqui. Kit de embreagem. Kit de embreagem, existe kit de embreagem tanto para linha leve quanto linha pesada. Ou seja, eu tenho um usuário que foi no Google, naturalmente, e pesquisou pela expressão, a combinação de kit de embreagem, que pode ser com N no final, com M, não importa. Se existe o consumidor, o usuário pesquisando por essa combinação de palavras, ela tem que estar aqui ranqueada, ou seja, nessa quantidade mapeada por vocês. E o segundo ponto que eu acho importante colocar, nem toda palavra ela é relevante. Tá? Então você pode ter infinitas ideias aí, olha, o cara que pesquisa por kit de embreagem para o caminhão Delivery 850. Isso pode ser considerado uma palavra-chave, uma grande expressão. Não necessariamente ela tem volume suficiente no Google, tá? Para que ela apareça para você e seja relevante para que você considere um volume expressivo. Então existem ferramentas de marketing digital, existem bases de dados, a gente trabalha com essa inteligência, a gente fornece esse serviço, a gente ajuda os nossos clientes a receberem essa base de dados de palavras, mas o mais importante, o grande objetivo dessa Masterclass é que você entenda o conceito e tenha capacidade de forma estratégica, interpretar as palavras para direcionar a tua equipe de vendas online, a tua equipe de gerenciamento de e-commerce, a tua equipe comercial, seja offline, para que eu possa utilizar essas palavras-chave de forma a atrair esses clientes que estão ali navegando na sua praça, pesquisando por essas combinações, tá? Então, o importante dizer é o seguinte, nesse exemplo que a gente está falando aqui de embreagem, tá? Nesse exemplo aqui a gente fez, eu estou simulando um estudo de embreagem de linha pesada, de linha diesel, tá pessoal? E vocês vão ver naturalmente que existem, como eu já falei, existem combinações de palavras que são genéricas, que não necessariamente se referem à linha diesel, ou nem à linha pesada, ou nem à linha leve, tá? Nesse recorte aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu estou apresentando aqui que para o grupo de embreagens, tá? Foi mapeado nessa planilhazinha que já eu mostro para vocês aqui, 1.500 combinações de palavras, de expressões que fazem alusão ao grupo de embreagem. E quando eu falo 1.500 palavras, podem existir infinitas, milhões de palavras, tá? De combinações, de análises combinatórias que gerem um volume de palavras absurdas que possam vir à sua mente. Mas quando a gente traz para o estudo, a gente traz aquelas que teve um volume mínimo de busca durante os últimos 3 meses no Google. Ou seja, quando a gente fala um volume mínimo, a gente está trabalhando sempre com um cenário ali de pelo menos de forma recorrente, no mínimo
10 pessoas naquela praça, naquela região específica, pesquisaram por aquela combinação de palavras. Vou melhorar a minha fala, tá? Não necessariamente no mínimo 10 pessoas, tá? A gente está falando de 10 origens de IPs, computadores, devices, celular, computador, ou seja, fizeram uma pesquisa, tá? Se no mínimo 10 fizeram aquela pesquisa, e aí eu não posso falar que é pessoa, porque às vezes a mesma pessoa pode fazer no computador dela e pode fazer no celular dela. Isso vai ser contabilizado naturalmente num volume de 2 buscas, tá? Então, se houveram no mínimo 10 buscas naquela praça, naquela região, nos últimos 10 buscas por mês, uma média mensal, tá, pessoal? Isso é importante. Todos os números e indicadores que a gente traz aqui é sempre baseado numa média mensal, porque na hora que você for planejar o seu volume de vendas, projetar a sua taxa média de conversão, tem que ser baseado nos volumes mensais para você planejar o teu crescimento do teu faturamento mensal, do teu incremento de venda mensal. E aí, ou seja, nesse cenário, a gente está falando então que no mínimo 10 buscas todo mês durante os últimos 3 meses, tá? Ou seja, por isso a gente entendeu que passa a ser um volume de palavras, passa a ser um tipo de palavra ou expressão que ela gera um volume mínimo. Por menor que seja 10, mas ela gera um volume mínimo. E, portanto, ela pode, então, estar disponível ali na nossa análise e pode, a partir daí, ser utilizada para ranqueamento, tá? E aí significa o que? Ranqueamento é o ranking do Google, é o primeiro colocado do Google até o último colocado da primeira página, da segunda, da terceira, da quarta e assim sucessivamente. O grande objetivo, seja de forma paga, ou seja, impulsionando o tráfego, pagando o Google por essas palavras para trazer aquele lead, trazer aquele potencial cliente para a tua operação, ou seja, de forma orgânica, tá? Ou seja, trabalhando de forma orgânica, trabalhando cadastro de produto, trabalhando uma série de estratégias, e a gente vai abordar numa Masterclass estratégias exatamente voltadas para ranqueamento orgânico, tá? Mas nesse momento o que eu quero que vocês entendam existem aquelas palavras, nesse cenário nós estamos falando de um mapeamento de 1.500 combinações de palavras para o segmento de embreagem, tá? Que podem te levar a ranquear no Google e aparecer no Google entre os primeiros colocados, ranqueando de forma orgânica ou aparecendo através do tráfego pago de forma paga, tá? Ou seja, pagando o Google através do que a gente chama de CPC, custo por clique, e aí toda vez que tiver um clique, você vai aparecer ali e você vai estar consumindo um determinado orçamento, tá bom, pessoal? Dito isso, 1.500 palavras, ao todo você precisa saber quanto de volume de pesquisas essas palavras geram. Então, nesse cenário de embreagens, a gente mapeou 1.500 palavras que geram ao todo 170 mil buscas. Isso é uma média mês. Eu posso ter mês que tem mais, eu posso ter mês que tem menos. Mas puxando a média dos últimos 12 meses, tá? A gente identificou que essas 1.500 palavras-chave de embreagem geram uma média de 170 mil pesquisas, buscas em todo o Brasil. Aqui eu estou falando do cenário Brasil, tá bom? Só para ficar uma visão mais genérica para vocês, uma visão completa. É natural que você vai entender qual a tua praça, qual a tua região, e na hora de utilizar as ferramentas de marketing digital, na hora de cruzar essa base de dados, você vai filtrar somente as regiões que são do seu interesse, onde você tem estoque, condição logística, condição tributária, preço competitivo para conseguir atender, obviamente, tá? Não adianta você trabalhar palavras-chave num estado X que você não consegue ser eficiente. Eventualmente você está no Espírito Santo e talvez você, por mais que você tenha competitividade por questões de benefício fiscal para entregar, por exemplo, em São Paulo, talvez a logística não seja das melhores, que você vai ter que passar pelo Rio de Janeiro, descer a região ali seguindo o Sul Fluminense, e ir embora
sentido São Paulo. Talvez não tenha eficiência logística, dependendo do tipo de produto que você vai atender, se é uma demanda de uma frota, se é uma demanda de uma oficina mecânica, talvez o camarada não vai esperar por essa peça chegar, tá? Então, dito isso, você precisa entender o teu negócio junto com o teu gerente de e-commerce e tomar a melhor decisão de qual praça você vai começar a atuar. E eu sempre sugiro que comece dominando o quintal de casa. Vamos dominar o quintal de casa primeiro, onde a gente tem tranquilidade operacional para estar rodando, e a partir daí você vai ampliando o seu leque de atuação, tá bom? E como que a gente faz isso? As mesmas ferramentas de marketing digital, existem algumas ferramentas no mercado. É importante dizer que cada ferramenta disponível no mercado, ela vai te entregar algum tipo de informação ou de indicador como esse que eu estou apresentando. É importante que você tenha o discernimento de entender que você precisa levantar a volumetria das palavras-chave, a quantidade de palavras e quanto de volume de buscas que essas palavras-chave geram. Naturalmente, você precisa também não somente levantar a quantidade de palavras-chave, mas entender quais são elas. Isso é as ferramentas que você tem que utilizar, que o seu gestor de e-commerce vai utilizar, que a sua equipe de marketing digital precisa utilizar, estão diretamente associadas a ferramentas que te permitam, banco de dados que te permitam encontrar exatamente quais são essas palavras. É muito difícil, não existem ferramentas hoje que são exclusivas e customizadas para o nosso mercado de reposição de peças. Então, é natural e é necessário que você tenha um time de profissionais de marketing que sejam especializados no segmento e que conheçam do mercado de venda de peças e conheçam o comportamento do consumidor, tá? Porque aí ele vai conseguir fazer a lógica de filtros dessas palavras. Eu vou mostrar na prática aqui no próximo slide para vocês como entender, interpretar e uma forma que eu, particularmente com a minha equipe aqui, tá? Uma forma que a gente gosta de organizar a base de dados de palavras, tá? Não é que você tenha que organizar dessa maneira, mas a gente sugere que é uma forma bacana, já com experiência prática do dia a dia, que talvez na racional de estratégia comercial possa te ajudar, tá bom? Dito isso, pessoal, olha que interessante. Aqui eu fiz um recorte de 2 estados, tá? Os indicadores são os mesmos, eu não quero que vocês se atenham aos demais indicadores aqui, custo, CTR, CPC, não quero que vocês olhem para isso agora. Essa aula está focada no entendimento das palavras-chave e como a gente organiza o banco de dados para que você interprete essas palavras e utilize as palavras certas de acordo com os produtos certos que você tem no teu estoque e está disponibilizando a mercado, tá? Então, olha que interessante, tá? Eu tenho aqui a quantidade de buscas, eu estou chamando de impressões aqui, tá? Quando eu olho para o estado de São Paulo, eu tenho 72 mil impressões, 72 mil buscas. Quando eu olho para o estado do Rio de Janeiro, eu tenho 18 mil buscas, pesquisas, tá, pessoal? Quando eu volto um slide anterior, lembra que eu mostrei para vocês? Então, no Brasil, eu tenho 170 mil buscas. Porém, no estado de São Paulo, do total de 170 mil buscas, 72 mil estão no estado de São Paulo, em todo o estado de São Paulo. 18 mil estão em todo o estado do Rio de Janeiro. Ora, com isso, já é interessante porque você já pode provisionar um market share, uma participação por região, ou seja, uma participação por estado, né? Ou seja, qual a participação de cada região? Olha, o estado de São Paulo, fazendo uma regrinha de 3 básica aqui, representa X% de toda a demanda de busca do Brasil. 170 é 100%, 72 é X%, a gente faz uma regrinha de 3, com isso você vai entender qual é a participação de cada uma das regiões. Uma pergunta que acontece muito nos nossos trabalhos de consultoria com os nossos distribuidores e indústrias é o seguinte: Thiago, mas e as regiões? É possível chegar no nível de detalhe de regiões com as ferramentas de marketing digital ou eu sou obrigado a olhar para o estado? Cara, às vezes eu sou muito bom aqui só na região metropolitana de Belo Horizonte, só no ABC Paulista.
Olha, a racional é a mesma, as ferramentas te permitem fazer todo o nível de estratificação, cabe a você decidir as cidades, tá? Ou seja, você pode filtrar por cidades. Se você entende que você é forte e gostaria de analisar, por exemplo, o Triângulo Mineiro, todas as cidades que compõem o Triângulo Mineiro, na hora que você for fazer a higienização do sistema e você for parametrizar os sistemas, você vai selecionar as cidades que fazem parte daquela região que você pretende atuar. Você pode criar uma região sua, tá? Olha, eu quero uma região que inclui, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo, o Grande São Paulo, que inclui o ABC Paulista, mas a Baixada Santista, por exemplo. Legal, você vai taguear, selecionar essas cidades, e naturalmente vai trazer os indicadores estratificados, ou seja, com isso você vai conseguir entender o volume de pesquisas, o volume de buscas em cada região, tá bom, pessoal? Então aqui eu passo para vocês conceitualmente, tá? Os dois principais indicadores, que é a quantidade de palavras e o volume que essas palavras geram. Agora vamos na prática, vamos estruturar uma base de dados, vamos olhar a forma que eu sugiro para a gente poder trabalhar de forma estruturada esse banco de dados, tá bom? Então aqui, para melhorar a visualização para vocês, eu vou dar um zoom, super zoom aqui. Vamos ver se fica legal aqui a visualização. Vou dar mais um zoom aqui, ó, tá bom? De forma que a gente consiga enxergar as 4 colunas que eu preparei aqui para vocês nessa base de dados, tá bom? 4 colunas que eu estou marcando de amarelinho aqui. A primeira coluna é chamada Keyword, em inglês, palavra-chave, tá? É a palavra-chave, só para vocês já irem se familiarizando aí com as expressões, tá? A coluna B, a coluna C e a coluna D são colunas que a gente trabalha internamente com a nossa inteligência de dados. E que você que entende do teu negócio vai conseguir ajudar bastante para você poder organizar. Caso precisem de um tapinha, estamos aqui, estamos à disposição, fiquem à vontade para contatar nosso time comercial, a gente pode ajudá-los, a gente pode fornecer essas bases já montadas para vocês, mas você também pode trabalhar até para ter um nível de entendimento, para você fazer uma higienização no detalhe e entender se faz sentido com o que você trabalha com os grupos de produto, tá? Quando eu pego aqui a primeira coluna de palavras, olha, eu estou mostrando aqui diversas palavras genéricas, tá? Que não necessariamente são palavras de linha leve ou de linha pesada. Mas só para vocês entenderem, olha, eu tenho desde uma palavra chamada embreagem, ou seja, alguém ou várias pessoas foram lá e digitaram embreagem no Google, tá? Isso é uma palavra. Até palavras mais completas, por exemplo, vou pegar aqui essa linha 39, tá? Atuador, hidráulico, embreagem. Essa é uma busca, tá? É uma busca, uma forma de busca que tem dentro de um volume uma recorrência mínima, conforme a gente explicou para vocês. A gente tem aqui também RS Embreagem Belo Horizonte MG. Ok, tem alguém pesquisando esse nível de detalhe. Olha que interessante, eu tenho uma outra aqui chamado Kit de Embreagem Sachs. É uma forma. Eu tenho uma busca aqui chamado NCM Embreagem. Olha, naturalmente, quando você começa a olhar e entender um pouquinho da lógica das buscas, você vai ver, obviamente, que essa é uma busca que não necessariamente ela é uma busca de NCM embreagem que vai te levar para venda. Talvez ela esteja no que a gente chama, não no final do funil de vendas, mas no topo do funil, ou seja, eu capto uma quantidade grande de potenciais leads que estão ali pesquisando pelo aquele grupo de produto, e aí eu vou afunilando. Quanto mais específica a busca, ou seja, menos genérica a busca, é natural que a tendência é que você tenha uma melhor taxa de conversão. Obviamente, quanto mais genérica, maior o volume, maior a quantidade de pesquisas, tá? Então, é inversamente proporcional. Mais genérica, a gente vai ter uma busca maior e aí vai diminuindo a relação à medida, ou seja, vai invertendo o fator à medida que eu vou sendo mais específico, naturalmente vai sendo inversamente proporcional, eu vou tendo menos volume de busca, tá bom, pessoal? Isso é natural, isso é para qualquer grupo de produto, a gente vem percebendo, então você vai ter que conseguir o equilíbrio de selecionar a inteligência das palavras certas, tá? Aqui, então, residem todas aquelas 1.500 palavras que a gente falou aqui para vocês,
estão aqui selecionadas na coluna A, tá bom? A coluna E de escola, ela vai nos apresentar o volume, tá, de busca de cada palavra, o volume de pesquisas de cada palavra, tá? E aqui é importante você ficar atento, as ferramentas de marketing digital, as principais, elas vão te trazer o volume Brasil, tá? O volume geral. E aí você vai ter que utilizar talvez uma outra ferramenta, tirar as palavras daqui e jogar numa outra ferramenta para poder estratificar por região, tá bom? Mas o mais importante aqui nesse momento, aqui não é uma aula prática técnica de operação das ferramentas e a gente vai abordar esses temas, a gente pode pegar ferramenta por ferramenta e ir destrinchando em demais aulas, mas o mais importante é que o entendimento para vocês que vão atuar no gerenciamento, na parte de coordenação, na parte estratégica da operação de incremento de vendas, tá bom? E aí com isso eu tenho palavras-chave, e eu tenho a última coluna E, o volume de palavras. Então, uma palavra extremamente genérica como kit de como embreagem, tá? Por exemplo, eu tenho 14.800 pesquisas com essa palavra. Se eu for descendo aqui, ó, tá ranqueado, a gente colocou do maior para o menor, tá? Eu tenho aqui um 6081 kit embreagem, tá? Por exemplo, a linha 66 aqui. 6081 kit embreagem, legal? Olha que interessante, eu tenho um volume muito menor, eu tenho 90 buscas todo mês, uma média de 90 buscas todo mês. É naturalmente uma busca mais específica, porque a pessoa que está buscando, as pessoas que estão buscando, referenciaram o kit, tá? O código part number 6081. Tá bom, pessoal? Existem algumas racionais de busca que eu sugiro que você trabalhe para organizar a tua inteligência de busca e para que você possa provisionar, inclusive, os volumes e os resultados comerciais. E aí que a brincadeira começa a ficar interessante, tá? Eu vou marcar aqui agora a minha segunda coluna, tá bom? Que é a coluna que eu chamo aqui de macro, tá? Vou colocar ela com esse verdinho mais claro aqui, tá bom? Geralmente, a gente cria uma organização de banco de dados, tá? Então, isso aqui já é um trabalho que a gente faz automatizado, semi-automatizado, mas é um banco de dados que a gente constrói dentro de casa. Eu sugiro que você faça assim também, para te facilitar no entendimento no filtro de buscas, tá? Eu crio geralmente um grupo macro, tá? Em que eu vou atrelando as buscas a determinados grupos e subgrupos de produtos que façam sentido com a sua organização, a forma que você organiza o teu sistema gerencial. Cada um tem uma forma, tá? Então é legal que você entenda e customize essa racional. A nossa sugestão aqui é que sejam os grupos ou subgrupos de produtos que fazem parte do macro grupo de embreagem. Ou seja, exemplos, tá, pessoal? Quando eu pego aqui, vou te mostrar alguns exemplos. Está pequenininho, tá? Mas dentro do macro grupo embreagem, que é essa planilha, essa é uma planilha só de embreagem. Eu criei aqui um subgrupo, que é o que eu chamo aqui da coluna B de macro, que inclui, olha, atuador, cabo, cilindro auxiliar, cilindro mestre, disco, tá? Platô de embreagem, rolamento, servo, garfo e por aí vai, tá? Então a gente faz as organizações. Eu vou pegar um exemplo aqui específico, sei lá, randomicamente aqui, eu vou filtrar disco, tá? Quando eu filtro disco, olha que interessante, tá? Todas as palavras que de alguma maneira fazem referência a disco de embreagem, que tem a palavra disco, que a gente percebe que tem algum vínculo aqui com esse subgrupo, elas vão estar filtradas aqui. Então, ou seja, é um trabalho, como eu falei, você pode fazer ele manual, você pode fazer ele semi-automatizado, você pode programar ferramentas para utilizar, mas é importante que você tenha essa racional. Então, olha que interessante. Aqui eu já tenho disco de embreagem 1113. Ou seja, isso aqui é o disco de embreagem 1113. Provavelmente nós estamos falando de um modelo de veículo, um modelo de caminhão, Mercedes 1113, por exemplo, tá? Então, ou seja, o cara pesquisou, fez alguma referência, por exemplo, ao modelo do caminhão, à aplicação do caminhão. Existem algumas formas de buscas, tá? Que você pode começar a entender e mapear.
A primeira delas é uma busca genérica, como eu mostrei para vocês aqui, ou seja, o cara fala qual é o produto ou subgrupo de produto, é uma lógica de busca que acontece. Uma outra forma de busca que acontece e é recorrente é quando ele faz alusão, por exemplo, à aplicação. Ele fala o produto, o subgrupo de produto, como o exemplo que eu acabei de dar aqui para vocês. Disco, embreagem 1113. Ele falou que ele quer um disco de embreagem para o modelo de veículo 1113. É uma outra forma também que pode estar inclusa na lógica de racional de busca. Existem referências de busca que vão fazer alusão, por exemplo, às marcas, tá? E aí é legal porque quando a gente entende a alusão à marca, a gente pode fazer filtros e entender a participação da indústria A, da indústria B. Olha, a Look é buscada mais ou menos que a Valeo, mais ou menos que a Sachs, mais ou menos que a embreagem da Eaton, da Plateau Diesel e diversas outras que a gente tem no mercado. Existem buscas também que são buscas que chegam no nível do detalhe, do part number, do código, como eu mostrei aqui anteriormente para vocês algumas delas, tá? Ou seja, é o cara, por exemplo, a 6081, tá? Que é um kit de embreagem. O cara está fazendo especificamente referência ao código daquele kit, o código daquele part number. Naturalmente, quando se digita o código, provavelmente é uma pessoa que já tem um conhecimento de peça um pouquinho maior, já está ligado ali no código, ou talvez alguém que está fazendo uma cotação, recebeu a cotação talvez de uma oficina mecânica, viu ali o código, resolveu cotar no mercado, encontrar essa peça para ver se encontra num valor mais acessível, tá bom? Dito isso, a primeira coluna, como eu expliquei para vocês, eu sugiro que vocês trabalhem os subgrupos de produtos, tá bom? A segunda coluna é um pouquinho dessas racionais que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, eu vou marcar a segunda coluna aqui, para facilitar a visualização, com esse laranjinha aqui, tá? Só para que vocês entendam como que a gente costuma segmentar. E aí são algumas racionais que possam fazer sentido para o teu negócio, tá? Nesse caso, olha que interessante, a gente criou algumas segmentações, tá? A gente criou segmentações por marca, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui só buscas que fazem referência à marca Look, por exemplo. Se eu filtrar aqui, tá? Ou seja, eu tenho só o que fez alusão à marca Look. De alguma maneira fez alusão à marca Look. Dentro de quê? Dentro do segmento kit de embreagem. Então, eu posso ter o filtro da coluna 1 e o filtro da coluna 2. Então, eu posso ir filtro 1, filtro 2, filtro 3 e entender exatamente a lógica de busca. Isso vai te permitir depois trabalhar aqui no Excel com gerar uma tabela dinâmica, gerar um gráfico, uma participação para poder planejar melhor a sua estratégia, tá bom? Então, aqui a gente tem a coluna C com algumas racionais. Quando, nesse caso, a gente fez algumas referências a marcas, tá? Por exemplo, remanufaturado, embreagem remanufaturado. A gente percebeu que existia algum tipo de lógica aqui que fazia alusão a remanufaturado. Então a gente veio aqui, colocou essa tag, né, esse tagueamento, registrou isso na nossa lógica de busca. Com isso a gente consegue ter um entendimento de quão relevante, pelos volumes que estão sendo apresentados aqui na coluna E, quão relevante é a busca, por exemplo, por essa lógica aqui de filtro de remanufaturado, tá? Você poderia trabalhar aqui com referências a part number, ou seja, olha, toda vez que fizer alusão a um part number, um código, eu quero referenciar aqui também, tá? Essa é uma planilha, eu estou mostrando para vocês de forma genérica, mas é uma planilha que é interessante que você faça uma adaptação na inteligência de como você quer higienizar e como você quer filtrar a inteligência de busca no seu trabalho de marketing digital, tá bom? Porque, obviamente, você tem que olhar para a forma como o comportamento do consumidor, como ele está buscando lá na ponta, para que isso reflita os produtos que você vai apresentar, o que você vai priorizar no teu cadastro, ou seja, dessa lógica de buscas de palavras-chave é que se parte todo o trabalho de inteligência, de inteligência de entrada ou incremento no mercado digital de autopeças, tá bom? Como exemplo, pessoal, eu quero dar um exemplo aqui de uma brincadeira que eu fiz também que foi legal, olha só. Tá? Eu vou filtrar aqui, ó. Por exemplo, eu criei uma subcoluna, mais uma coluna,
e nem sempre a gente faz isso. Quando a gente trabalha com um distribuidor, um lojista que é mais generalista, ele não trabalha com lógicas por marca, por montadora, ele trabalha com todas as montadoras, talvez não faça sentido você trabalhar aqui, tá? Quando você vai no segmento de caras, de empresas que são mais especialistas, atacadistas, distribuidores, varejistas especialistas, o cara é muito forte em Mercedes, ou muito forte em Volkswagen, Ford, aí a gente já vai mudar um pouquinho a estratégia, tá? Aí a gente vai criar essa coluna, aconselho que você crie ela também, tá? E aqui um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se eu escrever a palavra, sei lá, Volvo, por exemplo, tá? Não sei se no vídeo vai dar para ver. Eu filtrei aqui a coluna A das palavras-chave e filtrei Volvo, tá? Coloquei um filtro de Volvo. Ou seja, tudo que contém Volvo tá aparecendo aqui, tá? Obviamente, algumas coisas de servo, de embreagem, de kit, ou seja, varia aqui de acordo com a organização que a gente já tinha criado, buscas de pesada, genérica, ou seja, só que aí eu vim aqui e fiz o quê? E tagueei nessa coluna, nesse banco de dados, a referência à montadora Volvo. Eu poderia ir mais no detalhe ainda, tá? Vou mostrar para vocês. Vou limpar o filtro, tá? E eu fiz a mesma coisa aqui com uma brincadeira, tá? Para VW, que eu chamei de Volkswagen. Quando eu filtro aqui o VW, tá? Aparecem todas as palavras-chave, tá? Que de alguma maneira fazem alusão aqui nesse banco de dados aqui que a gente criou, um banco de dados um pouquinho mais enxuto, só para demonstração para vocês, tá? Mas permite que vocês entendam essa racional. Então, toda vez que eu tinha alguma referência a VW, Volkswagen, de alguma maneira, de forma mais ou menos genérica, eu fiz o tagueamento no meu banco de dados. Com isso, olha que interessante, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, olha, kit embreagem 15180, kit embreagem 850 delivery, cilindro embreagem VW 24250. Mas olha que interessante, no meio dessa filtragem aqui, entrou aqui uma parada de linha leve, tá? Nesse exemplo aqui, ainda não foi higienizado, apareceu kit embreagem up VW Look. Olha que legal, aqui o cara fez referência a VW, a montadora, mas ele fez também a referência à marca que ele quer e ele fez referência também ao modelo de veículo. Aqui embaixo também foi feita referência ao modelo de veículo. Eu poderia, portanto, olha que legal, nessa inteligência de dados, criar mais uma coluna para vocês aqui, tá? E aí dá para ir estratificando o banco de dados de forma que ele faça o maior sentido para cada distribuidor, para cada lojista ou para cada indústria, tá? Eu poderia criar aqui, por exemplo, modelo veicular, tá? Modelo do veículo, que é essa coluninha aqui, tá? Que eu estou marcando agora de azul para vocês. E aí, olha que interessante, eu posso vir aqui e fazer um filtro e, cara, eu vou filtrar todos os caras aqui que fazem alusão, por exemplo, a 850, por exemplo. Legal, 850, filtrei. Apareceu o delivery e o sem a referência da palavra delivery. Legal, posso ir mais ou menos no detalhe. Posso escrever 850 ou posso simplesmente falar, olha, eu vou filtrar tudo que é até 12 toneladas. Por estratégia, porque nesse caso a embreagem do 850 vai ser a mesma do 950, vai ser a mesma do 10-150. Tá bom, pessoal? Então, poderia fazer isso aqui, até 12 toneladas, tá? Legal. Limpei o meu filtro. Voltei novamente aqui na minha base. Cara, tem mais alguém aqui até 12 toneladas? Tem sim. Tem o 860, tem o 950, tem o 820. Ou seja, aí eu poderia ir brincando, tá? Eu poderia pegar aqui, então tá, vamos filtrar o que faz alusão ao 950 e vamos também manter aqui no até 12 toneladas. Do mesmo jeito que eu fiz. Legal. E assim sucessivamente.
É um trabalho de formiguinha da construção da base de dados, tá? Mas é extremamente importante para que você mapeie o potencial do mercado, para que você consiga estratificar informações de inteligência, de participação de marcas, de lógica de buscas, para que você possa, a partir daí, direcionar o teu cadastro, direcionar a tua estratégia de marketing. Cara, eu vou fazer uma estratégia de marketing, eu vou gastar grana com quais palavras? Onde que eu vou pagar mais ou menos no Google? O que eu vou produzir de conteúdo pro meu site, pro meu blog, pro meu e-commerce? O que eu vou incluir no cadastro? O que eu vou cadastrar primeiro? Tudo isso, todas essas perguntas, penso eu que depois que vocês já bateram o olho aqui e sacaram que, baseado na lógica de palavras-chave e no volume de buscas, você vai conseguir tomar a decisão que faça mais sentido para o seu dia a dia, para a sua operação. Tá bom, pessoal? Essa é a racional para a gente poder entender palavras-chave, tá? Na próxima Masterclass, a gente vai evoluir um pouquinho, a gente vai partir da premissa de que vocês assistiram essa aula das palavras-chave e vamos evoluir com os demais indicadores e como utilizar esses indicadores para alavancagem da sua transformação digital e das suas ações de incremento de venda online, de ganho de novos mercados. Nosso grande objetivo, nosso grande trabalho é entender esse ecossistema, tá? Do digital, olhar para esse ecossistema do digital e encontrar oportunidades para as lojas, para as autopeças, para as distribuidoras, para os varejistas, para os grandes atacadistas e para as indústrias de incremento de venda, incremento de sellout, de venda na ponta. Eu não quero trocar 6 por meia dúzia. O grande objetivo não é pegar o cliente que já compra de você e fazer ele comprar em outro canal. Não, é utilizar a força do digital e nessa Masterclass a gente abordou as palavras-chave e a força do Google para levar esse potencial cliente para o teu negócio, para os teus canais de atendimento. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima Masterclass na semana que vem. Tamo junto, valeu demais, brigadaço!